E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast do Reumatise. Um podcast voltado para profissionais de saúde que desejam se atualizar em uma das áreas mais difíceis da clínica médica, que é a reumatologia. Meu nome é Rívica. Meu nome é Alexandre. Meu nome é Pedro. E hoje a gente vai fazer o nosso episódio de manutenção. É aquele momento da gente consolidar os nossos conhecimentos e temos a base bem formada. A gente vai começar com um tema muito comum, que é a gota. Esse nosso episódio ficou maior do que a gente esperava. E aí a gente dividiu em duas partes. Nessa primeira parte, você vai ficar com diagnóstico de gota e depois tratamento. Então vamos começar com o caso clínico do dia a dia. Um homem, 52 anos, pedreiro, natural de Recife, procedente de Santos, com história de que há 60 dias precisou ir no pronto-socorro por conta de um quadro de dor de forte intensidade, edema articular e hiperemia no hálux direito, que na época tinha duração de 5 dias. Ao procurar o pronto-socorro, foi orientado usar halopurinol 100mg e anti-inflamatório por 5 dias. Houve melhora do quadro clínico inicial, mas esse não foi a primeira vez que o paciente apresentou essa crise. O ano passado, ele teve um episódio semelhante em mesma articulação que melhorou após o uso de anti-inflamatório. Diante dessas crises repetidas, ele procurou consulta com você, reumatologista. De antecedentes, ele é hipertenso e diabético. Faz uso de hidroclorotiazida e metformina. De exames laboratoriais que foram pedidos no pronto-socorro, ele já trouxe para você um laboratório com hemograma normal, uma creatina de 1,2, uma ureia de 40, TGO de 12, TGP de 15 e um ácido úrico de 6,5. Um caso clínico simples, mas que podemos discutir muitos conceitos importantes do dia a dia. Caso do dia a dia, viu? Esses casos são muito frequentes, né? Às vezes chega pra gente já com alguns meses de evolução. Então, quem mais atende é quem faz mais plantão, pronto-socorro, clínico. E quando a gente observa esse caso, a gente já vai pensando em algumas hipóteses. Então, o mais importante é a gente tentar extrair o máximo de informações que esse caso pode nos dar, né? Então, uma coisa que já chama atenção, que não foi um quadro único, né? A gente vê que o paciente ele teve recorrência desse quadro articular, a idade, e aí você já vai criando um perfil de paciente, né? Então, se a gente fosse pensar logo de cara assim, gota, né, que é muito frequente, antes da gente pensar em gota, a gente tem que imaginar qual seria o paciente que vai se apresentar como um gota, né? Ou até com uma artropatia microcristalina. Mais para frente a gente vai discutir mais sobre isso. Então, a primeira coisa que chama atenção é a articulação, né? O hálux é uma articulação que é bastante acometida na gota, mas pode ser acometida em outras doenças, né? A recorrência é muito interessante. Quando a gente pega um paciente com um quadro articular, pode ser uma artralgia, mas principalmente uma artrite, que acaba procurando mais o reumatologista, a gente tenta imaginar qual seria o padrão de acometimento, né? Seria mais uma articulação, duas, seria um quadro mais óligo-articular. E o paciente com gota, o paciente típico, é aquele paciente que vai ter uma crise, uma articulação média, aí vai passar algum tempo, às vezes anos, aí vai ter outra crise. E aí, com o tempo, essas crises elas vão sendo mais recorrentes e vai encurtando o espaço, né? Elas se tornam mais frequentes e mais duradouras, né? Mais frequente, né? E o típico da crise da gota é aquela crise que tem um pico de dor muito rápido, né? O paciente de 24 horas já está com uma dor incapacitante que ele mal consegue deambular. Isso é uma outra coisa que a gente também tem que pensar na gota. E eu pergunto para a Rívica, como é que era essa dor desse paciente? Como é que era o histórico de artrite desse paciente? Então, ele falava que a dor era muito intensa, que até para dormir ele não conseguia nem se enrolar, colocar o lençol, encostava o lençol, já sentia muita dor. Já com a lodínia também, né? Um processo inflamatório muito intenso. Muito intenso. Agora, é importante lembrar que é a história clínica característica, mas a gente precisa tentar entender melhor o que está acontecendo. Não dá para ficar só com a história clínica, né? E aí quando a gente vê assim, não só o quadro clínico, né? Mas também o paciente. Você vê que todo esse quadro clínico e você vê, por exemplo, um idoso, um paciente muito jovem, assim, pode ser gota, né? Mas não vai ser logo de cara que você vai pensar que seja uma gota. Agora, quando a gente pega um paciente de meia idade, que geralmente é o paciente que se apresenta, que inicia com quadro com gota, e geralmente com uma síndrome metabólica associada, né?
que seria o paciente hipertenso, dislipidêmico, diabético, e aí você já vai pegando as peças do quebra-cabeça para o seu diagnóstico, e na gota essas peças são fundamentais. Lógico, você pode ter um paciente sem síndrome metabólica, mas estamos falando aqui do quadro típico, né? Depois a gente pode até falar do não típico, mas o típico, um clínico tem que saber, né? Que por mais que o reumato seja o médico responsável por seguir esse paciente, mas o clínico tem que saber o básico de gota, né? E aí o típico seria esse paciente com uma síndrome metabólica, e aí você já vai entender que não só pela síndrome metabólica, você já tem essa hiperuricemia que a gente espera no paciente com síndrome metabólica, mas muitos dos medicamentos que os pacientes com síndrome metabólica utilizam são medicamentos que podem deflagrar crise, né? E aí você até já traz um medicamento bastante impactado, que são os diuréticos, no caso um tiazídico, mas podia ser até uma furosemida num contexto de paciente com uma insuficiência cardíaca ou outro motivo, né? O paciente já vem até com uma create tocada, então será que um paciente já não tem realmente uma doença renal crônica, que aí também seria outro fator de risco para o paciente apresentar gota, né? Então o paciente típico seria esse paciente, um paciente de meia idade, preferência do sexo masculino, né? A gente sabe que o estrogênio que está presente nas mulheres durante o menarquema, ele tem um fator protetor para o paciente não desenvolver gota. Porque o estrogênio ele é uricosúrico, né? É uricosúrico. Então, as mulheres nessa fase da vida, elas estão mais protegidas. Tanto que a gente vai pensar gota na mulher, principalmente após a menopausa. Então, paciente do sexo masculino, na meia-idade, e que tem esses fatores de risco, principalmente síndrome metabólica, sempre perguntar em relação aos medicamentos, se teve introdução, o aumento da dose, tentar também gerenciar algum nexo causal, que às vezes o paciente ele pode ter a sua hiperuricemia, né, e conviver com ela, né, é o mais comum, né, a gente não espera que o paciente com hiperuricemia vá necessariamente ter gota, mas o paciente típico é esse mesmo, né, que a gente acaba vendo. Não tem gota quem quer, né, quem pode. Perfeito. E em relação, né, a esses pacientes, quando a gente vai pensar em gota e já está vendo a hiperuricemia, né, o que acontece? Você necessariamente tem esse paciente, não necessariamente você vai ter esse paciente com uma síndrome metabólica, mas é o mais comum. Mas existem outras doenças, né, que podem elevar, né, o ácido úrico. Quando a gente pensa em doenças oncológicas, são aquelas neoplasias que têm um rápido crescimento, as doenças linfoproliferativas que têm um conteúdo celular muito grande. Então, esses seriam outros casos que a gente tem, né, de pensar em gota, que não se enquadraria nesse paciente com síndrome metabólica, ou às vezes tem uma história genética, né, que você estava falando agora, né, Ale, que tem gota, né? Quem não tem gota é quem quer, é quem pode, né? Porque a gente tem que lembrar que a principal causa de hiperuricemia no paciente com gota é decorrente da hipoexcreção. Então, são pacientes que eles são hipoexcretores. E 90%, né, dos pacientes com gotas é por hipoexcreção. E também o nosso pool de purinas, a maior parte desse pool, como o Pedro comentou, é pelo nosso túnel celular. Apenas 10% é secundária à ingestão da dieta. Isso já começa a dar alguma pista até para a gente pensar mais na frente com relação ao tratamento. Mas aí como é que a gente vai ter certeza desse diagnóstico? Então, quando a gente começa a pensar, né, no paciente típico, como o Pedro comentou, a gente começa a ter várias pistas, né? Então, com a clínica do paciente, a gente já começa a ter várias pistas. Então, a gente junta a clínica dele, junta quem é o paciente, junto com o passado do paciente, a gente começa a ter uma autosuspeição de gota e talvez a gente quase chegue no diagnóstico. Mas a gente não vai ter o diagnóstico de certeza. Para a gente ter o diagnóstico de certeza, a gente precisa fazer a artrocentese. Por quê? Assim como o paciente que tem FAM positivo, tem ANCA positivo, ele não necessariamente tem doença, não necessariamente ele tem lúpus ou tem vasculite associada ao ANCA, o paciente com hiperuricemia, provavelmente ele não tem gota. Ele só vai ter gota na presença de clínica. A minoria tem gota, né? A minoria. E a gente precisa de alguma coisa para mostrar que o paciente tem cristal na articulação. E a única maneira de a gente fazer isso de certeza é com a artrocentese. E o cristal de ácido úrico ele vai ser fagocitado na vigência de crise, tá? O paciente com hiperuricemia sintomática ou o paciente com gota, na ausência de crise, ele também pode ter o cristal. E isso também é uma outra pista que a gente pode acabar tendo no consultório. Muitas vezes a gente não consegue
fazer a artrocentese na vigência de crise, porque o paciente ele foi no pronto-socorro, foi tratado e buscou nosso atendimento posteriormente, e ele chega no consultório fora de crise. E a gente fica se perguntando, será que eu posso fazer a artrocentese desse paciente mesmo ele fora de crise? E a resposta é sim, tá? Então, porque é a única maneira da gente ter certeza que o paciente tem cristal na articulação. Então, diante de um paciente que tem clínica de gota e eu tenho uma artrocentese com cristal, eu tenho um diagnóstico de gota. Mesmo que esse cristal não esteja sendo fagocitado, obviamente. Né? Mesmo. A fagocitose, né, o cristal intracelular, a vantagem dele, além de dar de certeza o diagnóstico de crise de gota, é que você aumenta a especificidade do achado, porque você tem um cristal intracelular. Alguns outros cristais podem confundir a gente, como, por exemplo, o cristal e artefatos também de talco, por exemplo, talco da luva. E isso, a presença do cristal dentro da célula é basicamente muito sugestivo de gota. Então, por exemplo, o talco da luva, corticoide de filtração anterior também pode se apresentar como um cristal. E se você vê isso dentro da célula, você sabe que aquele material está causando um incômodo, vamos dizer assim, para o nosso sistema imune. Então aumenta muito a especificidade. Então, se possível, a gente fizesse sempre na vigência de crise. Mas a gente sabe que na prática isso não acontece sempre. E uma outra coisa também é, não tem urgência da gente puncionar e sair correndo, achando que o cristal vai se esconder da gente, ele vai sumir ali do líquido sinovial quando a gente vai fazer a análise da lâmina. A gente pode aguardar um pouco, tá? Tem trabalhos que mostram que você fazendo análise do líquido sinovial até 72 horas depois, mesmo esse líquido sinovial sendo armazenado em temperatura ambiente, você não reduz tanto a sensibilidade. O ideal é que você armazene esse líquido sinovial em refrigeração, né? A 4 graus Celsius, que isso aumenta muito a preservação do cristal. Aumenta a preservação do cristal por até 8 semanas, tá? Então, primeira coisa, não tem urgência da gente puncionar e sair correndo para fazer análise. Segunda coisa, a sensibilidade às vezes pode acabar caindo na análise do cristal porque o técnico que vai ler a lâmina não tem experiência. Segundo, porque já foi iniciado terapia redutora de ácido úrico, como por exemplo o halopurinol. O halopurinol, ele acaba com o passar do tempo reduzindo, né, solubilizando os cristais no líquido sinovial. E por isso, tem estudos que mostram que a partir de 3 meses do início da terapia redutora de ácido úrico, você já não acha mais cristal em alguns pacientes. E isso vai depender do tempo, então, que o paciente está usando o halopurinol e também do tempo de doença. Aqueles pacientes que têm a doença há muito tempo já, gota há muito tempo, vai demorar para assumir o cristal. Mas aqueles pacientes que têm gota há pouco tempo, os cristais, né, podem sumir rapidamente do líquido sinovial após o início do tratamento. É proporcional também aos níveis de ácido úrico que esse paciente apresenta. A carga, né, vamos dizer assim. E outra coisa também, voltando no caso, é que o ácido úrico desse paciente, né, que você trouxe no resultado de laboratório, não está tão alto assim, né? 6,4, não está tão alto. Mas a gente tem que lembrar, e isso é até mais importante para os clínicos que ficam pronto-socorro, que o paciente em crise de gota, a gente não espera que tenha um ácido úrico tão elevado, né? Pelo contrário, né? Se o paciente está em crise e o ácido úrico ele vai estar, né, menor quando a gente faz a avaliação da uricemia desse paciente. Então, se ele está com 6,4, então provavelmente o ácido úrico normal, digamos assim, desse paciente deve ser 8 e pouco. Então, durante a crise, o que a gente espera é que realmente tenha uma redução do ácido úrico basal desse paciente. Isso pode gerar muito confundimento, confusão durante essa avaliação. E às vezes perde-se até a possibilidade de diagnóstico. Se o paciente já tem um quadro clínico, por exemplo, bem sugestivo, e aí faz a avaliação do ácido úrico no pronto-socorro, e vem um ácido úrico, por exemplo, de 5,5. Não, o ácido úrico está normal, não é gota. Então, não é assim que funciona o raciocínio. Então, o quadro clínico é muito importante, o ácido úrico tem a sua importância, mas o cuidado, né, seria na avaliação do ácido úrico durante a crise. É importante lembrar que a IL-6, né, interleucina 6, que é muito envolvida na fisiopatologia da gota, ela é um uricosúrico, né? Então, ela é um responsável por reduzir os níveis de ácido úrico durante a crise. Então, a gente não tem a necessidade de ir atrás do ácido úrico e procurar um ácido úrico alto durante a crise. A gente pode encontrar o ácido úrico mais baixo, não é para a gente ficar angustiado e rever o diagnóstico. A gente precisa rever toda a clínica, claro, pensar em diagnósticos diferenciais, mas a gente tem que ter em mente que isso pode acontecer e mais na frente a gente pode até repetir para ver os valores em níveis normais, basais, né? É só título de curiosidade, né, pra gente saber quantificar melhor quanto isso é frequente. Depende do trabalho, né, mas é de 10 a 60% dos pacientes com gota
em crise tem um ácido úrico normal, né? Então, é bem frequente isso. Exatamente. Então, assim, resumindo um pouquinho do que a gente falou até agora, né? Então, o paciente chega, um homem dentro da idade que está dentro do risco, 40 a 50 anos, que chega com quadro monoarticular, né? A gente já sabe, quadro monoarticular igual a agulha, né? Vamos funcionar. A gente tem que lembrar de diagnósticos diferenciais, dentre eles, claro que as doenças microcristalinas, a gota, ela entra como grande diagnóstico diferencial, mas também a gente precisa excluir as artrites sépticas, a gente precisa excluir a doença cristalina por pirofosfato de cálcio, entre outros diagnósticos diferenciais, né? A gente sabe, por exemplo, a artrite reumatoide, ela pode abrir com quadro monoarticular também. Então, a gente tem outros diagnósticos que a gente precisa considerar e não falar que é gota, vai para casa com allopurinol e anti-inflamatório e vida que segue. Não. Sempre que possível, funciona. Se o paciente não foi puncionado no pronto-socorro, não foi puncionado na crise e chegou para você no pronto-socorro, mesmo assim, se possível, funcione. Você pode ir atrás da última articulação que entrou em crise, né? E puncionar. Você pode puncionar um tofo. Você pode puncionar uma bursa que foi previamente inflamada e aí levar para o microscópio para procurar os cristais de ácido úrico. Muito bom. E também a gente pode puncionar outras articulações, mesmo as que não eram, as que nunca foram afetadas, né? Por exemplo, se o paciente teve uma monoartrite de tornozelo. E você tem segurança de fazer o tornozelo, por exemplo, que é uma articulação mais difícil às vezes para fazer artrocentese, você pode fazer uma artrocentese de joelho, por exemplo. Mesmo esse joelho do paciente estando assintomático, você pode encontrar, e na maioria dos pacientes você vai encontrar o cristal lá. Porque é uma doença que vai se depositando ao longo do tempo, os cristais na articulação. Acho que também a título de curiosidade, né? Não sei quem acaba fazendo essa artrocentese, se são ortopedistas ou até reumatologistas num ambiente mais hospitalar, né? Geralmente são mais os ortopedistas. Fiz, por exemplo, o tornozelo, que nem você sugeriu, né, Ale? Quanto de volume eu preciso para poder pesquisar cristal, né? Quem às vezes tem aquela ideia que, nossa, eu preciso de 10 ml, de 5 ml, de 30 ml para fazer essa análise, né? Então, basicamente, você precisa de quanto ali para poder fazer essa análise? Uma gota. Uma gota. Literalmente, né? Para você avaliar a gota, você precisa de uma gota para avaliar a presença de cristal. Porque a gente precisa de uma gota para fazer a lâmina, né? Você precisa de uma gota para fazer a lâmina, precisa de um microscópio para fazer microscopia óptica com a luz polarizada. E essa luz polarizada não é nenhuma coisa de outro mundo, não. Se você não tiver no hospital que você trabalha, no seu consultório, você só precisa de um filtro, basicamente, que é usado em filme 3D, que vai fazer a gravação. Você pode utilizar ele e fazer uma gambiarra e dá para você improvisar o seu microscópio de luz polarizada no seu consultório. Mas se você não tiver, por exemplo, nem esse filme 3D, o que já ajuda bastante é avaliar a forma, né, do cristal. Então, mesmo que você não tenha luz polarizada, que você vai avaliar mais a elongação, né, falando provavelmente mais do cristal. Então, qual é o clássico que você espera encontrar no paciente com gota? É o cristal de mononato de sódio. Então, a formação, a forma geométrica desse cristal é uma forma em formato de agulha, né? Mais alongado, afinado, então forma de agulha. Então, se você encontrar algumas formações de agulha sendo fagocitada dentro do interior de células, então isso já ajuda bastante, né? E aí, já falando um pouco mais dessa análise de microscopia, você pode até encontrar outros cristais também. Não precisa ter, não necessariamente você tenha que ter apenas o cristal de mononato de sódio. Você pode ter outros cristais. Você pode ter, por exemplo, o cristal de pirofosfato de cálcio, que já tem uma formação mais em paralelepípedo. E aí, o que é interessante? Voltando no que você falou em tempo, né, de análise do cristal. Então, quanto, lógico, maior sensibilidade e especificidade é quanto mais precoce você fez a punção, você analisar. Mas se também tem caso lá, se avaliar 5 dias, 8 dias, não tiver uma boa reserva em ambiente refrigerado, esses cristais, eles vão ser fagocitados. E aí, um cristal, por exemplo, de pirofosfato de cálcio começa a ser fagocitado, ele pode depois assumir uma forma mais de agulha. Isso pode confundir, né? Então, o ideal, lógico, é sempre a gente
tentar avaliar esse líquido sinovial o mais precoce possível. Se não conseguir, mais uma vez, reservar em temperatura ideal. E Pedro, como é que vai estar o cristal? Assim, reforça pra gente, como é que vai estar esse cristal na microscopia óptica? Como que ele está como é que ele é diferente do cristal de pirofosfato de cálcio? Então, a gente falou aqui em relação à forma geométrica, né? Mas a gente avalia outras coisas no cristal. Então, qual é o grau de brilho, né? Que a gente chama isso de refringência. Então, o cristal de mononato de sódio, ele tem uma refringência forte, ele brilha bastante, tá? E em relação à luz polarizada, então, quando a gente utiliza o polarizador, ele tem um eixo. E através desse eixo, a gente vai comparar com o eixo do cristal, nessa forma agulha. No cristal do mononato de sódio, se o cristal estiver paralelo ao eixo do polarizador, que obviamente você vai saber, né? Ele vai assumir uma forma amarela, uma coloração amarela, né? Então, se tiver paralelo, amarelo. Né? Se tiver perpendicular, azul. E por convenção, definiu-se que uma vez que a luz amarela, né, que seria quando o cristal está paralelo ao eixo do polarizador, por convenção definiu-se que isso é uma alongação negativa. Então, por isso que fala, o cristal de mononato de sódio, ele é uma birrefringência negativa. Não, não é assim. É uma birrefringência forte, porque brilha bastante, e alongação negativa. E alguns livros, até mais de clínica, a gente vê o cristal de mononato de sódio tem uma birrefringência fortemente negativa. Então, gera um pouco de confusão. Então, a birrefringência é forte, ou seja, brilha bastante, mas a elongação é negativa. Então, o que significa essa elongação? É que quando esse cristal está paralelo ao polarizador, ele assume a cor amarela. Diferentemente do pirofosfato de cálcio, que quando está paralelo ao polarizador, ele assume a forma azul. Então, seria essas diferenciações que a gente pode levar, né? Então, forma geométrica, coloração, que está relacionado com o eixo do polarizador, e a birrefringência, se é forte ou se é fraca. No caso do pirofosfato de cálcio, é uma birrefringência mais fraca. Isso até uma dica prática, né? Com a maior parte dos pacientes que tem gota, eles terão, né, o cristal presente no líquido sinovial quando você faz análise. Então, se por algum motivo você está com dúvida no diagnóstico diferencial, você faz a artrocentese, o líquido sinovial, você não acha cristal, talvez esse paciente, na verdade, tenha uma doença pirofosfato de cálcio. Então, se você está suspeitando de artropatia microcristalina e a artrocentese vem sem cristal, lembre de pirofosfato de cálcio. Por que isso? Porque o cristal de pirofosfato de cálcio, ele brilha pouco. Então, ele tem uma fraca birrefringência. Então, quando ele brilha pouco, às vezes, quando a pessoa não é muito treinada, não tem muita experiência na área de cristal, passa batido. Tem estudos que mostram que a sensibilidade pode chegar até 30%, isso dependendo do serviço. Então, pode ser uma sensibilidade muito ruim para análise. Então, pode passar batido mesmo. Então, se o cristal, se você não achou nada e você tem suspeita, né, você está em dúvida se é gota ou se não é gota, talvez seja pirofosfato de cálcio. Perfeito. Agora sim, vamos trazer um pouquinho para a vida real, né? Infelizmente, a gente tem muitos lugares que não temos, né, a possibilidade de avaliar o cristal, né? Então, muitas vezes a gente faz a artrocentese e aí a gente não tem para onde encaminhar. A gente não tem um profissional treinado para avaliar o cristal, ou então o serviço que a gente está não tem microscópio para fazer a leitura, ou então o clínico que está lá no pronto-socorro não sabe fazer a artrocentese. Então, na vida real, a gente tem algumas limitações. O que a gente pode fazer para auxiliar nosso diagnóstico? Então, naqueles pacientes que a gente não consegue fazer a artrocentese, o que a gente tem que avaliar nesse paciente? A gente, antes de tudo, é clínico. Então, a gente tem que avaliar a clínica do paciente e avaliar o ácido úrico do paciente. Se o paciente é uma clínica muito típica, é aquele paciente que tem uma artrite em insulto-remissão e é hiperuricêmico, aqui, segundo o Eular, a partir de um ácido úrico de 6, esse paciente deve ter gota já, tá? E da onde a gente tira tudo isso? Esse embasamento? Já tem algumas recomendações, né, do Eular com relação ao diagnóstico. Essas recomendações são de 2018. Eles se baseiam em um algoritmo de diagnóstico que foi publicado em 2010 e depois eles revisaram esses critérios diagnósticos em 2015. Tá? Não é os critérios diagnósticos ou classificatórios, na verdade, né, do ACR de 2015. São outros critérios, né, que é baseado basicamente numa regra
para o diagnóstico. E essa regra, o que eles avaliam nessa regra para diagnóstico de gota? Eles avaliam basicamente o que a gente já conversou. Eles avaliam se aquele paciente é um paciente típico, é um paciente que tem fator de risco, se é uma artrite ultra-aguda, né? Aquela artrite que começou com menos de 24 horas, que se apresenta para você, e se esse paciente tem hiperuricemia. Esse paciente provavelmente tem gota mesmo, né? A gente não tem que pensar muito. Mas se por algum motivo você ficou na dúvida, aí tem que fazer exame de imagem. E quando que a gente começa a ficar na dúvida? O paciente às vezes tem abriu um quadro poliarticular, primeiro episódio. O paciente, às vezes, que você faz o ácido úrico dele na crise, tá normal. Depois se repete, o ácido úrico dele tá 6, 6,2, e você tá inseguro no diagnóstico. E por que isso? Que a gente tem que ficar inseguro nesses pacientes que às vezes tem um ácido úrico mais baixo. Porque um ácido úrico menor que 6, nos pacientes com gota, no estudo que eles foram validar, os critérios classificatórios do ACR de 2015, que foi o estudo Sugar, apenas 2% dos pacientes tinham ácido úrico menor que 6. Era tudo artrite psoriásica. Então. Era tudo da espôndilo. A gente não sabe, né? Talvez fosse, né? Talvez fosse as Psaltes, como o Pedro gosta, né? Mas o ácido úrico baixo, né? A gente não espera no paciente com gota, porque a gente sabe que o ácido úrico é uma condição essencial para o desenvolvimento de gota. Então, a partir do momento que você fica na dúvida, faça exame de imagem. Então, em relação aos exames de imagem, né, até o próprio Olá, ele recomenda que a gente faça exames de imagem, mas os exames de imagem são mais importantes naqueles pacientes com apresentação mais atípica e quando não está disponível se fazer artrocentese e análise do líquido sinovial. Que seria você fazer ultrassom, uma tomografia de dupla energia, ressonância e tomografia em casos mais específicos, né? E a radiografia a gente sabe que é mais de fácil acesso, né? Qualquer lugar a gente consegue fazer uma radiografia das articulações acometidas, principalmente nas articulações de mãos e pés. E o que a gente mais encontra, né, são as erosões, que classicamente que é definida pela quebra da cortical óssea com bordas escleróticas. E que aí a lesão em saca-bocado seria com as elevações da borda, não é? Que seriam as neoformações ósseas, como se o osso tivesse mesmo crescendo ao redor do tofo. Que aí poderiam ser encontradas nas áreas articulares ou periarticulares. Ou seja, a radiografia na prática não ajuda tanto, né? Porque é um paciente que já tem uma doença bem estabelecida. Você já tem um paciente que já vem evoluindo há muitos anos já com sintomas, né? Talvez ajude naqueles pacientes com sintomas poliarticulares, né? Aquele paciente que tem uma poliartrite que se apresenta talvez como uma R-like, aí talvez acabe ajudando mais a radiografia. Porque os pacientes eles vão ter erosão na gota, mas eles não têm osteopenia e nem redução do espaço articular. Isso que ajuda muito, né, a diferenciar de outros quadros articulares, porque na gota não há alteração da mineralização óssea. Então, você não vai ver a osteopenia periarticular e quando ocorre a redução do espaço articular, já é numa fase mais tardia da doença. Então, isso ajuda. Mas, mais uma vez, é no estágio mais tardio. Então, o raio-x ajuda? Ajuda. Mas não no quadro inicial, nem na primeira crise. Então, ajuda mais para fazer o diagnóstico diferencial, né? Que nem o Ale falou. E se a gente fosse voltar, talvez para um perfil que a gente até pense, talvez, mais de um pirofosfato de cálcio, né? Mais joelho e punho, que são os sítios prediletores. Aí, a própria radiografia também ajudaria. A gente iria tentar investigar a calcificação da cartilagem, a condrocalcinose. Sim. Então, a radiografia talvez então tenha um poder um papel mais do diagnóstico diferencial. Sim. Perfeito. E agora, se a gente tem um acesso ao ultrassom, o ultrassom é um exame maravilhoso, né? Então, assim, até pelo EULA, ele indica como um melhor exame nesses quadros, porque a gente pode usar nos quadros agudos. A gente pode avaliar já a articulação e ver depósitos de cristais. A gente pode ver a inflamação, a gente pode usar o Power Doppler. E, inclusive, a gente já pode ver pequenas erosões que no raio-x a gente não consegue ver. É um exame barato, um exame sem radiação. Então, a gente já sabe as várias qualidades. É maravilhoso, é tudo de bom. Melhor exame. É o melhor exame. Peça ultrassom. E, Ivica, como é que vão se apresentar esses cristais na articulação? Como é que eles vão? Dentre os achados ultrassonográficos, a gente pode encontrar o sinal do duplo contorno, que é um dos sinais mais sensíveis, um dos achados mais sensíveis,
né? Em que a gente vai ver uma dupla linha, né? O sinal do duplo contorno, em que essa segunda imagem hiperecogênica, que pode ser contínua ou intermitente, seriam os cristais depositados na articulação. Então, assim, é interessante naqueles pacientes que a gente suspeita de gota, a gente pode pedir o ultrassom das articulações acometidas, claro, mas é importante também avaliar principalmente os joelhos e os hálux, né, que são as articulações em que mais a gente vai encontrar, que a gente pode encontrar achados. Além do sinal do duplo contorno, né, ainda falando sobre o sinal de duplo contorno, lembrar que ele não é específico de gota, ele não é patognomônico. Outros cristais podem, né? Exatamente. E também lembrando que pacientes com hiperuricemia, eles podem já ter o sinal do duplo contorno e ainda não é um diagnóstico de gota. Porque, por definição, gota, o paciente precisa ter uma manifestação articular, uma crise articular, né? Então, a gente pode encontrar ainda no paciente com hiperuricemia sem nem nunca ter manifestado uma crise articular. Até 25% dos pacientes com hiperuricemia sintomática podem apresentar o sinal do duplo contorno na ultrassonografia. Outros achados, né? A tempestade de neve, em que a gente vai ver focos hiperecogênicos dentro da articulação, do espaço articular. O próprio derrame articular. Também podemos encontrar as bursites, bursite olecraniana, bursite pré-patelar. Enfim, fora o tofo, a gente consegue também ver o tofo pelo ultrassom, as imagens também hiperecogênicas. O duplo contorno, só lembrando dele, ele tem outras situações que podem dar também, né? Além da hiperuricemia sintomática. Ele não pode ser confundido, por exemplo, com o sinal da interface, que às vezes, quando está fazendo ali com ultrassom, com o transdutor, dependendo da maneira que você está posicionando o transdutor, ele pode acabar parecendo que é o sinal do duplo contorno. A diferença é que quando você tem o sinal do duplo contorno, você vai conseguir ver esse sinal em 2 planos e também ele não vai sumir de acordo com a insonação, ou seja, com o posicionamento que está o transdutor. Exato. E uma outra condição também que pode dar o duplo contorno é a doença por pirofosfato de cálcio, mas é bem menos frequente, tá? E tem alguns trabalhos que falavam que não era tão específico esse sinal do duplo contorno para gota, mas os trabalhos mais recentes mostram que ele é bem sensível, sim, bem específico também. E a tomografia de dupla energia, Lê? Então, a gente estuda bastante, né, essa tomografia de dupla emissão de energia, mas ela é uma lenda, né? Na prática, eu só vi no livro. Não, eu já pedi para um paciente. E aí, qual foi o resultado dela? A paciente não conseguiu fazer, era muito cara. Muito bom, né? O exame é muito bom. Mas o que os estudos falam, né? E a literatura traz? Fala que é um exame muito sensível, né? Ele é muito sensível mesmo. Tanto que ele pode dar falso positivo em, por exemplo, na unha, pele, mesmo sem um paciente ter cristal. E ele também pode ser positivo em pacientes com hiperuricemia assintomática. E ele é bom também, às vezes, para o segmento do paciente no tratamento. O paciente vai tratando, ele pode acabar evoluindo com a negativação, tá? Dos achados da tomografia, dessa tomografia em específico. Porém, além dele ser difícil acesso, quem vai avaliar o exame também tem que ter experiência. Então, eu acho que no Brasil, mesmo que tenha alguns locais que existe o exame, eu acho que talvez não tenha muitas pessoas com experiência na leitura. Entendi. Exceto em centros acadêmicos, né, que tenham o exame, talvez tenha alguém que sempre faça e acaba tendo uma experiência maior. Mas na prática não é útil. Na prática eu prefiro ficar com ultrassom. Mas também se a gente for avaliar a grande utilidade, talvez, né, desse exame, seria nos quadros atípicos, né? Seriam os quadros mais axiais, que você tem menor acesso, tanto à punção quanto ao ultrassom. Então a gente sabe que existem pacientes que fazem sacroleite por pirofosfato, sacroleite por gota, né, por ácido úrico. E o interessante da tomografia de dupla energia, que não é um exame exclusivo da gota, né? Ele avalia vários cristais, né? Então até o cristal de pirofosfato de cálcio, que a gente sabe que tem quadros axiais, assim como a gota também pode fazer um quadro axial, talvez fossem as maiores utilidades, né? Eu tinha um paciente que eu tinha vontade de pedir. Ele fazia dor lombar quando ele tinha crise de gota no hálux. Mas infelizmente não conseguiu fazer. Se os lugares que fazem esse exame quiser fazer propaganda, contacta a gente, que a gente tem muitos pacientes
para poder indicar, viu? Estamos abertos ao contato. Então tá bom, então a gente já falou da radiografia, falamos da ultrassonografia e falamos da tomografia de dupla energia. E a ressonância, o que vocês acham da ressonância? Você acha que ajuda bastante, ajuda pouco? Eu acho que a ressonância ela entraria mais para a gente avaliar diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, naquele paciente que você suspeita, por exemplo, uma osteomielite, tem aquele quadro mais crônico, talvez, você tá na dúvida, eu acho que ele entra para avaliação de diagnóstico diferencial, mas a ressonância, na prática, a gente acaba não usando mesmo para diagnóstico de gota. O diagnóstico diferencial é importante, mas também não só excluindo gota, mas tem que lembrar que muitos pacientes, né, que tem esse quadro mais crônico, mais difícil de tratar, e pode ter as duas situações concomitantes. Né? Sim, inclusive, quando você tem um paciente, às vezes, já com diagnóstico de gota, trata e não melhora, e continua aquele processo inflamatório, e às vezes tem até uma infecção superficial que não se resolve, esse seria talvez o principal paciente que iria se beneficiar da ressonância, para a gente poder avaliar com maior sensibilidade a presença da osteomielite. A ressonância eu acho que ajuda bastante para avaliar complicação. Para avaliar o diagnóstico eu acho que não ajuda tanto. E tem um trabalho que ele mostrou que quando você tem dúvida, né, se o paciente ele tem uma crise de gota, né, aquele paciente tem uma gota tofácea e está naquela artrite persistente no hálux, e você está na dúvida se esse paciente tem osteomielite, esse trabalho mostrou que a ressonância ajuda bastante. Nos pacientes com osteomielite, o edema de medula óssea é bem mais extenso do que da gota. Eu tive um paciente que teve esse cenário, que eu chamava a ortopedia para avaliar, eles falavam que era da crise da gota, eu chamava a infectologia, falavam que era da gota, quando, na verdade, o paciente tinha uma baita de uma osteomielite. Então, acho que é isso, né? E fica aí o recado para você. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esqueçam de se inscrever no Instagram. Sigam, acompanhem a gente. Não fiquem em crise, vem com a gente. Sigam a gente no Spotify também. Não percam nossos próximos episódios. Episódios quinzenais, impulso ou em manutenção. Obrigada a todos. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.